gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Ângela Carvalho, de Língua Portuguesa, e essa aula é para o 6º ano sobre fábulas. Hoje vocês vão aprender nessa aula sobre os percussores desse gênero. Quem foi que fez com que esse gênero fosse difundido, propagado e popularizado por todo mundo? Nós vamos conhecer um pouco sobre essas personalidades. Vem comigo! Bom, começamos a nossa aula retomando o desafio da aula anterior, em que eu trouxe para vocês um texto sobre o lobo e o cordeiro, pedi para que vocês identificassem as principais características que faz com que esse texto seja classificado como gênero fábula e a gente observasse e refletisse um pouco sobre a moral da história. Vamos para a resolução desse desafio. Bom, nós temos aí, o texto em que nós verificamos logo de cara no título a presença dos personagens principais, que são animais, o lobo e o cordeiro. Isso já nos faz perceber uma das características da fábula, a presença dos personagens principais aí serem animais. No primeiro parágrafo nós temos uma apresentação, onde esses personagens vão se apresentar, vão ser colocados aí numa situação inicial, onde o lobo, com seu desejo natural de se alimentar, de devorar o cordeiro, resolve se aproximar dele, só que dessa vez ele tem a incrível ideia de justificar o seu ato terrível de devorá-lo. Essa é a situação inicial. Então nós temos aí também a reflexão que acontece no meio da narrativa, no desenvolvimento, onde o lobo ele começa a se justificar, a justificar o seu ato infame que vai acontecer, ainda, e o lobo e o cordeiro ele vai refutar cada um deles, vai dizer assim, não é justo, eu não posso ser devorado por essa razão, porque não foi isso que aconteceu. E isso, a cada argumento do lobo, o cordeiro ele tem uma resposta, bem forte para refutar mesmo esse argumento. Por fim, nós temos, dentro ainda desse desenvolvimento, a reflexão, quando o lobo, indignado com o fato dele não ter justificativa para o seu ato, ele diz que vai fazer a si mesmo, Não importa aí que ele que não seja justo, ele vai fazer porque para ele é justo, ele quer fazer. Chegamos então na moral da história, que é uma característica marcante do gênero fábula, presente no gênero fábula, em que ele diz, para o homem injusto sempre haverá um meio de justificar sua falta de bom senso. E aqui precisamos refletir um pouco sobre essa moral. Aquele ser humano, aquela pessoa que tem a vontade de fazer o mal, não adianta quantos argumentos você utilize para mostrar a essa pessoa que ele está errado, ele vai sempre buscar justificar o seu mal feito, aquela sua vontade de fazer o mal, ele vai sempre buscar justificar, porque ele é um homem injusto e vê justiça na sua injustiça. Veja que interessante, É a reflexão que nós conseguimos retirar desse texto. Seguindo, vamos aí para um novo texto aí de Esopo, nós vamos saber bem quem foi Esopo, A formiga e a pomba. Uma formiga foi à margem do rio para beber água. No entanto, de maneira inesperada, acabou sendo arrastada por uma forte e repentina correnteza, estando prestes a se afogar. Uma pomba que estava numa árvore sobre a água, observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. Então, subindo na folha a formiga, pôde flutuar em segurança até a margem mais próxima. Eis que, pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido sobre a densa folhagem da árvore, se prepara para capturar a pomba. O astuto caçador cuidadosamente prepara sua armadilha, colocando visgo no galho onde ela repousa, sem que a mesma perceba o iminente perigo. A formiga, percebendo sua má intenção, imediatamente dá-lhe uma forte ferroada no pé. Tomado pelo susto e gritando de dor, ele assim deixa cair sua armadilha de visgo, permitindo que a pomba desperte e voe para longe, se pondo finalmente a salvo. Moral da história: a real dimensão do valor das coisas não pode ser universal, uma vez que a relevância de cada necessidade nunca é a mesma para todas as pessoas.
Veja, é importante a gente focar um pouco nessa moral, porque nós temos aqui duas ações, a ação da pomba e a ação da formiga, que resulta, na verdade, na mesma situação, que é salvar a vida do outro. Acontece que para a pomba não houve um transtorno. A pomba ela simplesmente arrancou a folha e jogou. Mas o resultado dessa ação, por mais simples que tenha sido, fez com que a vida daquela formiga fosse poupada. Segundos depois, momentos depois, a formiga se viu numa situação de salvar a vida da pomba. Só que para isso não foi um ato simples, ela se arriscou. Ela teve que enfrentar o caçador, correndo o risco de ser esmagada. Veja que a relevância aí do ato foi bem diferente, mas devemos levar em consideração o efeito disso, que no fato a formiga ela não pensou nas consequências, ela pensou que a pomba um dia salvou a sua vida e ela também deveria fazer o mesmo. Então há uma boa reflexão dentro dessa narrativa. Seguindo, essa é uma imagem do que poderia ser Esopo. Essa é uma pintura a óleo de Diego Velázquez, que está no Museu do Prado, na Espanha. A história de Esopo ela é um tanto lendária, não dá para se comprovar de fato sua existência. O que se sabe é que os textos, as fábulas, elas são completamente assim dadas a ele, atribuídas a ele, essas histórias que nós estamos lendo desde a aula passada. A sua história ela acontece na Grécia, ele foi um escravo que chegou a ser alforriado, dizem que por sua inteligência, chegou a ser conselheiro de Creso, ocupando um grande cargo junto ao rei da Lídia, em que ele costumava contar histórias sobre animais, onde ele ensinava junto com a moral e viajando pelo mundo conhecido daquela época, o Oriente Médio, ali, Babilônia, o Egito, ele conseguiu aprimorar essas histórias, dando a elas essas características, essas formas que levaram a fábula a entrar no gênero literário, na condição de gênero literário. Bom, essas são algumas das obras, com certeza você conhece alguma delas. A Raposa e as Uvas, a Lebre e a Tartaruga, a Cigarra e a Formiga, o Lobo e o Cordeiro, a Formiga e a Pomba, o Leão e o Rato, as Rãs que pediam rei, o Rã e o Boi, os Viajantes e o Urso, a Raposa e o Corvo. Todos esses são títulos de histórias conhecidas que são atribuídas a Esopo. Bom, nós temos Fedro aí, enquanto Esopo está 620 a.C., nós temos Esopo na Idade Média, fazendo releituras dos textos de Esopo, dando características estilísticas melhores, aprimorando esse gênero, colocando esse gênero na literatura latina, agora com uma característica um pouco mais pesada, a moral ela é muito mais crítica. Vamos observar a raposa e a máscara da tragédia. A raposa vira, por acaso, uma máscara de tragédia. Oh, quanta beleza, disse. Não tem cérebro. Isto foi dito para aqueles aos quais a sorte, a fortuna, atribuiu honra e glória. Entretanto, tirou o senso à razão comum. Fica claro aí o peso que ele dá, à sociedade da época, em que atribuía valores a pessoas por causa de sua riqueza e não por causa de sua qualidade interior. Nós temos La Fontaine, na França, fazendo aí um livro de fábulas para o filho do rei Luís, e com fábulas, agora com uma questão bem interessante. Ele traz versos, ele vai escrever essas fábulas em forma de versos. Olha essa fábula também tão conhecida, A Cigarra e a Formiga, na versão de Bocage para a língua portuguesa. Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se, até voltar a ser gestio. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé do animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão, em que lhe davas? A pedinte ela pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia a toda hora. Oh, bravo, torna a formiga, cantavas? Pois dança agora. E a moral, os que não pensam no dia de amanhã, pagam sempre um alto preço por sua imprevidência. E nós temos aqui no Brasil
Monteiro Lobato como o grande percussor das fábulas, ou melhor, o popularizador desse gênero aqui no Brasil, né? Monteiro Lobato é conhecido por ser criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele foi o grande percussor das fábulas aqui no Brasil. E esse é um dos textos dele aí, Os Touros e as Rãs, que vai ficar aí para deleite de vocês. E chegou a hora do desafio, né? E o nosso desafio é super fácil, é um desafio dentro da oralidade. É hora de você também contar histórias, é hora de você também contar fábulas. E escolha uma fábula conhecida sua, pode ser qualquer uma que a gente já trabalhou aqui nas nossas aulas, mas você pode ter uma do seu agrado também e conte para um parente, seu pai, sua mãe, seus avós, seus irmãos, vale também até um vizinho, mas todo cuidado é pouco nesse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau!